Era uma vez um menino que morava na cidade e esperava ansiosamente pelas férias de verão. Todos os anos, ele ia ao campo para visitar o avô, que vivia em uma casa simples, cercada pela natureza. Durante uma dessas visitas, o menino, cheio de sonhos, olhou para o avô e disse: "Vovô, quando eu crescer, quero ser uma pessoa de sucesso. Você pode me ensinar como conseguir isso?" O avô, um homem de poucas palavras e muita sabedoria, ouviu atentamente e então fez algo inesperado. Ele levou o menino até uma pequena loja no vilarejo próximo e comprou 2 mudas de árvores. Voltando para casa, o avô plantou uma das mudas em um vaso e a colocou dentro de casa, enquanto a outra ele plantou no quintal, ao ar livre. Com um olhar tranquilo, perguntou ao neto: "Qual dessas 2 plantas você acha que crescerá melhor no futuro?" O menino pensou por um instante e respondeu confiante: "A planta dentro de casa, com certeza, vovô. Ela está protegida dos perigos lá de fora. Não enfrenta o sol forte, nem a chuva, e muito menos os animais que podem machucá-la. A planta ao ar livre terá muitos desafios e talvez nem sobreviva." O avô apenas sorriu e disse ao menino: "Vamos ver o que acontece." Depois disso, o tempo passou, e o menino voltou para a cidade. Porém, essa pequena lição do avô ficou guardada em sua memória. E, 4 anos depois, quando voltou para o campo, foi uma das primeiras coisas que quis perguntar: "Vovô, da última vez perguntei como ter sucesso, mas você só plantou 2 árvores. Agora você pode me dizer o segredo do sucesso?" O avô sorriu novamente e respondeu: "Antes de te dar uma resposta, venha comigo e olhe para as árvores." Eles caminharam até a sala onde a primeira muda havia sido plantada no vaso. Agora, ela era uma pequena árvore, com folhas verdes, mas limitada em seu crescimento. Então, o avô o levou para o quintal, onde a outra muda havia sido plantada ao ar livre. Para a surpresa do menino, essa árvore havia crescido muito. Seus galhos eram fortes e largos, estendiam-se em várias direções e proporcionavam uma sombra acolhedora. Era uma árvore grandiosa e resistente. "Diga-me, meu neto", o avô falou, "qual dessas 2 árvores cresceu mais e teve mais sucesso?" O menino, impressionado, respondeu: "A que está lá fora, vovô." "Mas como isso é possível? Ela enfrentou tantas dificuldades e mesmo assim se tornou mais forte." Com um brilho no olhar, o avô explicou: "A árvore que ficou do lado de fora teve que lidar com o calor do sol, as tempestades e até os animais, mas cada desafio que enfrentou a tornou mais forte. Suas raízes precisaram se aprofundar no solo em busca de nutrientes, e seus galhos se fortaleceram para resistir ao vento. Já a árvore dentro de casa, apesar de protegida, nunca enfrentou dificuldades. Por isso, nunca teve a chance de desenvolver raízes profundas ou de fortalecer seus galhos." O menino ouvia atentamente, entendendo que o avô falava não apenas das árvores, mas de algo muito maior. O avô então colocou a mão no ombro do menino e disse: "Se você quer ser uma pessoa de sucesso, lembre-se desta lição. O sucesso não vem de uma vida sem desafios. Ele nasce das dificuldades que nos moldam, nos tornam mais fortes e nos ajudam a crescer. Escolher sempre o caminho mais fácil pode te proteger, mas será o caminho mais difícil que vai te dar a força necessária para alcançar os seus sonhos." As palavras do avô ecoaram na mente do menino, e ele olhou para a árvore robusta, entendendo a profundidade daquele ensinamento. Aprendeu que o sucesso verdadeiro não é apenas o resultado de conquistas, mas o reflexo de um caminho trilhado com coragem, enfrentando os desafios com determinação. Ele decidiu que, dali em diante, encararia cada dificuldade como uma oportunidade para se fortalecer, como a árvore no quintal que se tornou um símbolo de força e resistência. Assim, essa história simples, nascida da sabedoria de um avô e da curiosidade de um menino, continua a ensinar a importância de enfrentarmos nossos medos e abraçarmos os desafios que a vida nos traz. Porque, no final das contas, são esses desafios que nos fazem crescer e nos preparam para alcançar o verdadeiro sucesso. Os olhos do menino ficaram fixos na árvore robusta, que parecia ter vencido todas as adversidades para se tornar tão imponente. As palavras do avô ainda ecoavam em sua mente como um mantra de sabedoria, um ensinamento profundo que ele sabia que levaria para sempre. Ele se deu conta de que, até então,
havia olhado para os problemas e desafios como coisas a serem evitadas, como se o conforto fosse a única estrada para o sucesso. Mas ali, diante daquela árvore que havia enfrentado tempestades e sol intenso, ele começou a ver os obstáculos de outra forma. O avô, percebendo o silêncio reflexivo do neto, continuou: "Veja, meu filho, essa árvore não se tornou grande e forte por acaso. Ela precisou suportar ventos fortes que quase a arrancaram do solo, precisou buscar água em dias de seca, suportou animais que tentaram mordê-la. Mas cada uma dessas dificuldades fez com que ela aprofundasse suas raízes, tornasse seus galhos mais rígidos e aprendesse a se adaptar. Hoje, ela é capaz de oferecer sombra e abrigo para quem passa. E é assim também na nossa vida." O menino observava a árvore e começava a se imaginar como ela, enfrentando seus próprios ventos e tempestades. Cada vez que pensava em um desafio, se sentia mais forte, como se estivesse criando raízes em solo firme. Ele percebeu que o verdadeiro sucesso não estava apenas em alcançar uma posição confortável, mas em ser alguém que pudesse resistir e se fortalecer a cada dificuldade. Com um olhar atento, o avô disse: "A vida vai colocar muitos desafios no seu caminho. Haverá momentos em que tudo parecerá difícil, em que você vai querer desistir e escolher o caminho mais fácil. Mas é exatamente nesses momentos que você está crescendo, que está se tornando mais forte. Cada desafio que você enfrenta é como mais uma tempestade que a árvore supera, como mais uma chance de estender seus galhos. Não tenha medo dos obstáculos. São eles que vão te preparar para se tornar alguém que faz a diferença." O menino respirou fundo, sentindo o peso e a beleza daquelas palavras. Ele entendia, agora, que seu avô lhe dera uma lição que não poderia ser ensinada apenas com palavras. A vida de verdade, o crescimento real, vinha da coragem de enfrentar o que muitos tentam evitar. Encarar as dificuldades com resiliência e aprender com cada uma delas era o segredo para construir um futuro forte e cheio de realizações. O avô então deu um último conselho: sempre que estiver diante de um desafio, lembre-se desta árvore. Lembre-se de que, ao enfrentar as tempestades da vida, você estará se tornando mais forte, mais capaz e mais preparado para dar sombra e conforto aos outros. Assim como essa árvore se tornou um abrigo, você também pode ser alguém que inspira e ajuda outras pessoas." Com um sorriso nos lábios, o menino agradeceu ao avô. Ele sabia que levava consigo um presente precioso, algo que o ajudaria a encarar cada etapa da vida com uma nova visão. Agora, ele não só queria alcançar o sucesso, mas estava determinado a ser como aquela árvore no jardim. Uma presença forte, resiliente e acolhedora, pronta para crescer a cada desafio e oferecer aos outros o fruto de suas experiências. E assim, o menino voltou para a cidade com o coração cheio de propósito e coragem. Ele sabia que o caminho não seria sempre fácil, mas que cada passo, cada desafio, o tornaria mais próximo de ser uma pessoa realmente bem-sucedida e capaz de enfrentar as tempestades que a vida traria. A imagem da árvore se tornou seu símbolo de força e determinação, lembrando de que o sucesso verdadeiro nasce das raízes que fincamos enquanto enfrentamos as adversidades. O menino, ao retornar para sua cidade, levou consigo uma nova perspectiva. Cada vez que encontrava um problema, ele se lembrava das palavras do avô e daquela árvore robusta no jardim. Quando algo o desafiava, ele parava, respirava fundo e tentava enxergar a situação como uma tempestade que ele precisava atravessar. Aos poucos, percebeu que, assim como as raízes de uma árvore crescem em busca de água, ele também estava crescendo, aprendendo a se adaptar e a se tornar mais forte. Em cada desafio, ele tentava encontrar algo para aprender. Nas dificuldades da escola, enxergava uma oportunidade de desenvolver sua disciplina. Nos momentos de solidão, encontrava a chance de conhecer a si mesmo mais profundamente. Nos conflitos com os amigos, ele aprendia sobre paciência e empatia. Aquela visão que o avô lhe dera transformou seus problemas em degraus, e ele sentia que a cada dia se tornava mais resistente, mais capaz de lidar com o mundo. O tempo passou, e o menino, agora adolescente, enfrentava provas ainda mais difíceis. Às vezes, ele sentia que não conseguiria continuar, que as tempestades estavam fortes demais, que o sol estava quente demais. Mas,
Sempre que pensava em desistir, fechava os olhos e lembrava-se da sombra daquela grande árvore no jardim do avô. Ele se imaginava como ela, resistindo aos ventos e às adversidades. Cada desafio o tornava um pouco mais forte, e ele sabia que estava enraizando-se profundamente na terra da vida. Ao longo dos anos, ele percebeu que crescer não era apenas sobre sucesso e conquistas materiais. Era sobre se tornar alguém capaz de enfrentar as dificuldades com coragem e determinação. Ele entendeu que, assim como a árvore, cada um de nós também pode se tornar um abrigo para outras pessoas, inspirando e ajudando aqueles ao nosso redor. Ao oferecer sua própria experiência de superação, ele podia fortalecer quem estivesse passando por algo semelhante. Quando finalmente voltou a visitar o avô, muitos anos depois, eles caminharam juntos pelo jardim. O menino, agora um jovem adulto, olhou para a árvore que tanto o inspirara. Era ainda maior, com galhos ainda mais largos e raízes mais profundas. Embaixo de sua sombra, ele sentiu uma paz indescritível, uma sensação de que todos os desafios que enfrentará até ali tinham valido a pena. O avô olhou para ele, com um sorriso tranquilo, disse: "Você entende agora, meu filho? A verdadeira força não vem de uma vida protegida, mas de uma vida vivida, de uma vida que abraça as dificuldades. E, quando você se torna forte, também se torna uma sombra para os outros. Você se torna alguém em quem as pessoas podem confiar, alguém que faz a diferença." E assim, o menino, que agora era um homem, compreendeu que o segredo da vida não estava em evitar as dificuldades, mas em enfrentá-las de cabeça erguida. Sabia que cada tempestade que surgisse seria mais uma oportunidade de se fortalecer, de estender seus galhos e de, um dia, oferecer sombra e abrigo aos que passassem por seu caminho. Que essa história possa inspirar você a enfrentar as dificuldades como um processo de crescimento. Quando as tempestades vierem, lembre-se: é exatamente nas adversidades que plantamos as raízes que sustentarão nosso sucesso no futuro. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e por favor se inscreva em nosso canal.